Fala, nação corintiana, um ótimo dia aí pra gente, um bom final de semana também que já está chegando. Duílio tenta barrar o processo contra ele. O Corinthians tem mais 150 milhões em dívidas pra pagar. Pra quem já deve 2,5 bi, né? Relatório final do estatuto está pronto. Será que realmente é o estatuto que a gente quer? Carrídio, Garro estão em transição física e podem voltar depois da data FIFA e o Corinthians pode ter sim os 11 titulares nos últimos jogos, inclusive os da Copa do Brasil. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Bora pro vídeo. Duílio Monteiro Alves tentando parar as investigações, hein? É isso mesmo. Fala galera, tudo bem? De acordo com o All Sports, a Justiça de São Paulo negou um pedido de Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, para interromper a investigação do Ministério Público sobre supostas irregularidades, cartões de crédito corporativo, notas fiscais nas últimas 3 gestões do clube. A tentativa foi com habeas corpus. A defesa de Duílio buscava o trancamento definitivo do procedimento investigatório criminal, PIC, conduzido pelo promotor Cássio Roberto Concerino. Foram basicamente 3 alegações para fazer tal pedido. Uma delas, para mim, é inacreditável. 1. Que a investigação se baseia em provas frágeis, como matérias jornalísticas e uma planilha de origem que não é comprovada, que aponta aí quase 87 mil reais em despesas pessoais. 2. Que as contas foram auditadas, além de aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Entre nós, como se o voto dos conselheiros fosse técnico e não político. E o terceiro argumento, que na minha visão é inacreditável, que o caso é um assunto interna corporis, ou seja, de gestão interna do clube, e que a apuração do Ministério Público viola a autonomia da entidade desportiva. Como assim? Interna corporis? Que essa galera do Parque São Jorge se acha um pouco dona do clube, parece pouco se importar com quem está do lado de fora, a gente já sabia. Mas não deixa de ser sempre chocante quando isso é colocado explicitamente na nossa cara, né? Apesar dos argumentos, a justiça não viu urgência para suspender o procedimento de imediato. E a investigação criminal prossegue enquanto o mérito do habeas corpus vai ser julgado futuramente pela 8ª Câmara do Direito Criminal. Siga firme aí, Dr. Cássio Roberto Concerino. A Fiel segue confiando em suas apurações externas sobre as últimas 3 gestões do Corinthians. É isso, Vessone. Precisamos de pessoas deste tamanho, do tamanho do Vessone, falando a nosso favor, porque, cara, é uma coisa inacreditável, assim. Eu sempre falo inacreditável porque toda vez que eu vou fazer um vídeo do Corinthians, essa palavra vem na minha mente, inacreditável, imensurável, porque não tem uma... Não consigo arrumar um adjetivo mais forte que esse, cara. É uma coisa, assim, absurda o que acontece no Corinthians. E ele... Meu Deus, cara, ele se acha um dono dele mesmo. Ele acha que ele pegou o que era dele mesmo. Sabe, essas pessoas, elas têm, assim, uma síndrome de grandeza. E tá na hora, passou da hora da gente mostrar pra eles que o Corinthians é nosso. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei que é difícil, porque parece que não tem o que fazer. Parece que a gente tá na mão dos lixos, dos ratos e não consegue sair. É uma coisa, assim, impensável, sabe? Como que pode, cara? Mas não sei, eu tô confiante no Cássio. Cássio, eu tô muito confiante no Dr. Cássio. Obrigado demais, Cássio, que você tá fazendo até aqui. Tá balançando a árvore aí, derrubando os ratos que tá em cima da árvore. E isso já tá fazendo uma diferença absurda pro Corinthians. Quem sabe a gente não possa respirar ares melhores aí, graças ao Dr. Cássio. Porque se depender de quem tá lá dentro, mas quem tá lá dentro aprovou. Mano, olha isso. Assim, é absurdo, cara. Beira, eu ia falar beira o ridículo, passa do ridículo, ultrapassa o ridículo muito. Mas infelizmente, né, nós aí, a maioria de nós estamos com a mão atada. Precisamos de pessoa que nem o Vessone, que nem o Kaká Catalão, voz da arquibancada, identidade corintiana. Precisamos dessas pessoas, Pedro Ramiro, para defender o Corinthians. Essas pessoas aí também, quem tá na mídia aí, canais abertos também, Neto, Ronaldo Giovanelli... todo mundo que é corintiano aí começar a bater, a fazer alguma coisa, e eu já tô sentindo isso, que isso tá acontecendo com bastante pessoas que eu não via antes. Tá acontecendo com bastante pessoas, estão começando a acordar e falar, vamos expor, vamos mostrar, vamos cobrar,
Pra ver se a gente chega em algum lugar e tira o Corinthians dessa lama que tá difícil, né? E aqui é mais 150 milhões que o Corinthians tem que pagar aí da Liga Forte. Fala galera, tudo bem? Mais 150 milhões a pagar. É isso mesmo, hein? Em 5 anos, é verdade. Mas já coloquem aí na conta mais 150 milhões. De acordo com a Gazeta Esportiva, o empréstimo feito pela gestão Augusto Melo de 150 milhões junto à Liga Forte, a União, a LFU, naquele acordo firmado entre as partes pelo direito de transmissão de TV do Brasileiro de 2025 a 29 não foi pago. Ficou definido que o Corinthians então receberia um crédito de 150 milhões fornecido pela XP e em caso de não devolução do dinheiro, o montante que o clube recebeu passaria a ser considerado a partir desse mês de outubro um empréstimo realizado que terá que ser pago em taxa de juros CDI mais 3. O clube, portanto, vai deixar de receber cerca de 30 milhões por ano até o vencimento do vínculo, com o primeiro desconto já nesta temporada. 30 milhões em 2025, 30 milhões em 26, 30 milhões em 2027, 30 milhões em 2028 e 30 milhões em 2029. O acordo com a LFU prevê ao Corinthians uma receita base de cerca de 210 milhões por ano. O valor vai variar, claro, de acordo com a posição e a campanha da equipe no Brasileirão. Em caso de título, por exemplo, o Corinthians embolsaria quase 250 milhões. O Corinthians, então, vai passar a receber, com base nesses 210, o Corinthians vai receber 180 milhões por ano, cerca de 30 milhões a menos, em média, do que poderia receber, já que não devolveu esses 150 milhões de adiantamento / empréstimo, que agora se torna um empréstimo. Mas aí, esse problema, então, os próximos 5 anos, próximas praticamente 3 gestões quase, 30 milhões a menos de televisão para a entrada do Corinthians. Como o Augusto Melo foi um lixo pro Corinthians, cara. Ele começar a enumerar o tanto de coisa que ele fez, o tanto de dinheiro que ele pegou. Ele foi o presidente que mais pegou dinheiro no Corinthians, da história do Corinthians. Ele vendeu o Pedro, a porcentagem que tinha do Pedro. Ele não pagou, de 9 jogadores que ele contratou, ele pagou 7. Agora tá aí, ele adiantou 150 milhões como empréstimo, não pagou. É por isso, ele pagava o salário em dia, mas pegava dinheiro da onde não podia, da onde não tinha. Cara, o que esse cara fez com o Corinthians vai levar 5 anos, 6 anos pra sair só do Augusto, fora os outros pra trás. Que vergonha, Augusto, que vergonha, hein, pra quem confiou em você, hein? Que vergonha fazer quase 900 milhões de dívida. Quase 900 milhões de dívida. O que o Augusto fez com o Corinthians, cara, é lastimável. Vamos ver agora o Eu Sou o Timão, falando um pouquinho do estatuto e do relatório do estatuto do relatório final do estatuto. Extremamente importante foi dado para o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista, pois o relatório final da reforma do estatuto está pronto e será entregue para o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, nessa próxima sexta-feira. No mês passado, o presidente do Conselho, Romeu Tuma, acabou dando uma entrevista coletiva até dizendo sobre um cronograma dessa votação aí para a reforma do estatuto do clube. E um mês depois, o relatório está finalizado e será entregue para ele. Dentre essas situações, no mês de outubro agora, tudo indica que o Romeu Tuma vai utilizar o mês para poder fazer reuniões com torcidas organizadas, com chapinhas do Parque São Jorge, buscando trazer mais ideias ainda em relação para poder adicionar nessa votação da reforma do estatuto. Dentre elas, o fiel torcedor ter o direito a voto, entre outras e outras situações. Se tudo der certo em relação a esse cronograma, os conselheiros irão votar a reforma do estatuto no próximo mês de novembro e no próximo mês de dezembro, os sócios do Esporte Clube Corinthians Paulista irão votar também em relação a essa reforma do estatuto. E isso é extremamente importante, pois traz uma esperança muito grande em relação que essa reforma do estatuto possa acontecer ainda nesse final de 2025. A gente sabe que isso é um passo muito importante, porque a reforma do estatuto é extremamente necessária para o futuro do Corinthians. Tanto é que o estatuto do Corinthians não é atualizado desde o ano de 2008, e dentre 2008
até agora, várias pedidas foram realizadas, inclusive no ano de 2024, a torcida organizada Gaviões da Fiel elaborou um relatório muito completo com várias pedidas em relação a isso. Junto com eles, o movimento Voz Corintiana também foi muito contundente e muito forte em relação a essas pedidas. Então, se tudo der certo, mês que vem o conselho vota em relação a essa reforma, em dezembro os sócios votam em relação a essa reforma e a reforma do Estatuto do Corinthians finalmente pode acontecer. Que reforma teremos? Eu tenho um pouco essa dúvida. Eu vou falar um pouquinho que mudou o protocolo de saída para quem vai na Neoquímica Arena, mas eu quero falar primeiro. Que reforma teremos? Eu só acredito em uma reforma do senhor Romeu Tuma, boa para o Corinthians, quando ela estiver pronta, estiver homologada, sancionada, assinada, carimbada. Para mim é só assim. Eu não acredito em nada que venha de dentro do Corinthians, muito menos do Romeu Tuma. Então, se realmente ela acontecer e ela for boa pro Corinthians, eu vou vir aqui elogiar ele pela primeira vez, o que eu não fiz até agora, e eu acho muito difícil que eu vá fazer, porque eu duvido que seja boa. Eles buscam só os próprios interesses e defender os próprios umbigos. Então eu duvido que seja boa. Mas se for, eu vou vir aqui dar os parabéns. Tomara que eles façam alguma coisa realmente boa pro Corinthians, que seja um estatuto que realmente vale a pena. Pra quem reclamou que 15 minutos era pouco, agora eles aumentaram ali, ó, pra 20 minutos. E aí, o que você achou dessa mudança? Será que vai chegar nos 30 minutos como foi prometido? E aí, deixa aí nos comentários quantos minutos você acha que deveria ser pra gente sair da Neoquímica Arena. Eu fiz igual o Caneta Azul, eu lembrei do Caneta Azul agora, eu fiz que sim e fiz que não. 20 minutos é de longe, mas não tá nem longe, tá muito longe dos 30, né? É 60% do que a gente precisa de 30 minutos. Fui na arena e realmente 15 minutos é pouco. Pra quem vai com o filho, 20 ainda é pouco. A pessoa quer dar uma curtida, às vezes chega meio em cima da hora, quer sair, quer dar uma curtida. Meia hora seria excelente, e dá pra chegar em meia hora tranquilo. Dá pra conversar com o governador, dá pra conversar com o prefeito, dá pra chegar num acordo de metrô um pouquinho mais tarde. Sim, dá, o Corinthians é grande pra isso, dá. O Corinthians tem muita influência, muitos torcedores que votam, então os políticos precisam também ouvir os corintianos. E eu não quero que faça só pro Corinthians, não. Eu quero que faça lá pro Morumbi, que também é ruim, é longe pra eles. Façam pra eles também. Façam pra torcedores de futebol isso. Todos ter metrô no dia de jogos de qualquer time de São Paulo, que joga em São Paulo, ter metrô até tarde. E então eu acho que isso seria muito importante, tá bom? Até pra time pequeno. Até quando o Santos vir jogar. Faz até pro Santos. Então eu acho que deveria ter sim, tá bom? E ser 30 minutos ali pro torcedor poder sair do estádio com calma e sem pressa. Ouvi aqui o Memphis, né? O Memphis entrou no segundo tempo ali, fez um gol, jogou bem, né? Da Holanda. E aí ele quer saber a opinião nossa aqui. Se a gente acha que o Memphis ele joga mais na seleção do que no Corinthians, ele se dedica mais lá ou não? Entrando na metade do segundo tempo ontem, Memphis marcou um gol pela Holanda. E a mídia está criticando, dizendo que ele se dedica muito mais pela sua seleção do que pelo Corinthians. Torcedor, qual a sua opinião? Eu acho que ele se dedica mais pela seleção. Eu acho que o Corinthians é uma porta para ele ir para a Copa do Mundo. E realmente talvez ele não conseguisse isso na Europa. Então por isso que ele quis vir para o Corinthians. É uma porta para ele disputar a próxima Copa do Mundo, que é a maior ambição dele, com certeza. Com certeza. Ele se poupa no Corinthians para jogar na seleção. E pelo que ele ganha no Corinthians, eu acho que ele deveria, sim, jogar mais jogos, deveria, assim... apesar que lá ele entrou no segundo tempo, não saiu jogando. Até acho que seria uma sacanagem absurda se ele saísse jogando. E vamos ver, tomara que ele volte aí depois dessa data FIFA aí e jogue os jogos consecutivos pelo Corinthians igual ele vinha jogando. Apesar que muitos jogadores que a gente não falava, jogou muito menos jogos que ele esse ano pelo Corinthians. Mas eu acho que ele se dedica muito mais na seleção do que no Corinthians. Eu sinto isso. E vamos ver aí a volta também agora, quem sabe, né? Principalmente, eu acho que André Ramalho não tá fazendo falta, acho que o Tchoca tá bem. O Charles, pra mim, não faz falta nenhuma. E agora Carrillo e Garro, é absurdo tanto que eles fazem falta. E quem sabe teremos eles, né? Depois dessa data FIFA aí, ter os 11 completos pra jogar até o final do ano, seria assim... Aí teríamos chances reais de ganhar uma Copa do Brasil e chegar bem posicionado no Brasileiro. Os atletas que estão voltando, né, que estão saindo do departamento médico e voltando para a transição, iniciando a transição agora, né, que é o Carrillo, o Charles, o Garro e o André Ramalho,
né? Eles iniciaram esse tratamento, alguns, muito variável, né? Porque alguns deles já começaram, que no Carrilho começou há um tempo atrás, né? É o que está mais tempo no departamento médico atualmente. O Garro, que é um pouco menos, mas também é um pouco maior do que os outros, né? E o Charles e o André, que são atletas que estão num prazo menor dentro do departamento médico, né? Mas todos eles têm um tratamento com a fisioterapia, com o departamento médico mesmo, com medicamento, avaliações, e fazem exames de imagem de rotina, né? E esses exames de imagem, junto com as avaliações clínicas, que determinam o ponto da lesão, que a gente consegue passar isso para a preparação física e iniciar esse processo de transição. Então é um trabalho multidisciplinar especializado, de excelência, com todos os profissionais que estão envolvidos aí, desde fisioterapia, fisiologia e preparação física. Os atletas que estão Nação, vai ser muito bom ter principalmente o Garro e o Carride de volta, né? E a gente brigar aí pelo menos por um 6º lugar. Nossa, se a gente não perde tanto ponto, né? Se a gente não perde tanto ponto à toa, estaríamos brigando por uma posição já, no mínimo, por um G4. Estaríamos ali brigando com o Mirassol, pelo menos, né? No mínimo isso. Infelizmente, perdemos muitos jogos à toa, jogos besta que não deveríamos ter perdido. A derrota pro Sport, empate com Vitória, a derrota pro Flamengo, onde perdemos um caminhão de gol, aquela cavadinha do Yuri. Foram muitos jogos que o Corinthians jogou fora. Derrota pro Juventude, onde o Corinthians jogou mal. Contra o Sport, o Corinthians jogou mal, mereceu perder. Então, mas quem sabe, dá pra dar a volta por cima ainda até o final, pelo menos brigar por um G6 aí, uma vaga direta na Libertadores e não ficar dependendo só da Copa do Brasil, né? E, no geral, assim, eu também gostaria de falar do meu último vídeo, né? Que eu fiz um desabafo aí e não me arrependo, até fiquei ontem, não fiz vídeo, aí tô voltando a fazer hoje vídeo pra vocês. Eu amo demais esse clube e é revoltante ver o que as pessoas que comandam ele fazem com ele, dizendo que amam ele. Isso que é revoltante. Você vê a pessoa, Andrés, Duílio, Augusto, toda aquela cambada ali, falando que ama o clube e só ferram o clube. Como pode amar um clube que eles só ferram? Não faz sentido nenhum. Parece até que eles são torcedores de outros times, são infiltrados, porque não faz sentido, não tem como eles amarem o Corinthians. Eles amam eles, os familiares, os amigos e as pessoas que eles dão sempre uma boquinha no Corinthians. São essas pessoas que eles amam. Depois eles podem até gostar um pouquinho do Corinthians, amar eles não amam não. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acham. É nóis, hein? Valeu, tamo junto demais. Fui!